Muito bem, vamos ao capítulo de hoje então, é o capítulo 33. Aqui a gente já viu sobre Ezequias, que acabou falecendo, né? Depois, claro, teve um reinado bom, e agora aparece Manassés. Manassés, esse rei reinou 55 anos, começou a reinar com 12 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, seguindo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ele fez a mesma coisa que as nações que não tinham Deus faziam. Não tinha nada de Deus. Não é? Ele foi terrível, tremendo e espantoso. Aqui diz que ele tornou a edificar os altos. Ezequias fez um trabalho maravilhoso. Ele trabalhou ali, restituiu o templo, tirou as imundícies do templo, restituiu a Páscoa, comemorou a Páscoa e assim foi. Mas vem Manassés e vai desfazer tudo que ele tinha feito. Tornou a edificar os altos, verso 3, os altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu, adoravam as estrelas, a astrologia, edificou altares na casa do Senhor, fez altares para os deuses que ele adorava, não para Deus, e o serviu, não é, na casa do Senhor também, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, meu nome para sempre, nada de ficar pondo outro Deus ali. Então, também edificou altares a todo o exército do céu nos dois átrios da casa do Senhor. Que absurdo. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Que absurdo. Deus nunca pediu isso. E os deuses que ele adorava pediam. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro. Praticava feitiçarias. Tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e Deus tinha dito: nessa casa porei o meu nome. Então, verso 9 diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior. Eu grifei bem essa palavra aqui na minha Bíblia. Pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés fez o que era pior do que os gentios, do que aqueles que estavam ao seu redor. Fez o pior. Quer dizer, era alguém que tinha lá o templo, tinha história, tinha os sacerdotes, né? Sabia a respeito de Deus, mas acabou defendendo uma outra bandeira, ou outras bandeiras, e ele fez pior do que todos os outros. Eu não queria ter esse epíteto, né, essa marca na minha vida. Foi o pior. Para quê? Não é? E ele, segundo os versos anteriores, ele provocava a ira de Deus. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Não lhe deram ouvidos. Deus falou e o povo não quis ouvir. Hoje em dia, Deus continua falando. Hoje Deus continua falando. Fala através da sua palavra, maravilhosa palavra de Deus. Fala através das pessoas que estudam a palavra. Deus usa pessoas e pode falar através de você. Então, quando Deus fala, qual é a nossa reação? Aqui nos diz que ele ouvia e não dava ouvidos. E o povo não dava ouvidos à palavra de Deus. Alguns têm uma diferença, né? O professor de português ensinava entre ouvir e escutar. Escutar, quando você escuta, você não ouve, né? Quando você ouve, você escuta. Então, escutar é alguém falando, blá, 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 entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas isso é escutar. Mas ouvir significa parar, considerar, avaliar, participar, sugestionar, agir. Aqui. Ouvir eu ouço porque entra
dentro do meu cérebro. Mas do outro jeito, né, é só escutar. Estou escutando o que você está falando. Não, eu estou escutando, mas não está ouvindo. Então não adianta muito. E aqui diz que falou o Senhor a Manassés, seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Não ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é a palavra do Senhor. Hoje você está ouvindo a palavra do Senhor. Deus está convidando você para não ser como Manassés, para não fazer as coisas abomináveis que Manassés fazia. Imagine, Deus nunca tinha pedido e Manassés acaba dando o filho dele para outros deuses. Deus nunca pediu isso. Então Manassés se afastou de tal maneira de Deus que não adiantava Deus falar. Ele não ouvia. Isso você pode considerar um pecado contra o Espírito Santo. É quando você não ouve mais. Deus fala, você não ouve mais, mas Ele não para de falar. Ele não deixa de falar. Ele não desiste de você. Não vai desistir. Ele quer que você tome uma decisão correta. Não ande nesses caminhos que Manassés andou, né? Desviando-se da vontade de Deus, fazendo a sua própria vontade. Lógico, você talvez não construa um templo para adorar-se a si mesmo ou adorar um Deus que você faz. Mas o importante é que nós não temos outro Deus senão o Deus do céu. Mas a gente não vê. Sim, mas a religião é assim. Você tem que trabalhar com a fé. Nós não vemos, mas cremos. Entendemos as evidências. E isso é fundamental para a vida. Mas é fundamental para a vida mesmo. Ele foi o pior que todas as outras nações ele conseguiu ser. Que todas as outras nações que tinham seus problemas seríssimos. Não acreditavam em Deus. Ele foi pior do que isso. Além de ser o pior, não dava ouvidos. E a palavra diz, pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, o penduraram com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Aqui você encontra os assírios agindo, né? Eles tinham incursões no sul também, e aparece a história dele como um péssimo rei de Judá. Péssimo, fez coisas piores do que os que não conheciam a Deus. É interessante isso, a gente conhece algumas pessoas que creem em Deus, de repente deixam a Deus de uma maneira tão incrível que elas vivem como se nunca tivessem conhecido a Deus. Mas Ele continua tocando nesses corações. Mãe, pai, irmão, irmã, de alguém assim, pode ter certeza que Deus continua falando. Os neurônios vão queimando ali com o uso dos entorpecentes, lícitos ou ilícitos, né? Vão queimando, mas Deus está falando, Deus está falando. Então não vamos dar ouvidos moucos, ou fazer ouvidos moucos, surdos diante de Deus. Vamos ouvir a Deus, vamos ouvir a Deus. Então vamos dar vazão ao conteúdo da palavra de Deus em meu coração. Esse é o grande segredo da vida cristã. Tem gente que é cristão, mas nunca abriu uma Bíblia. Como é que você consegue ser cristão? Só ouvindo o que os outros falam, você não vai se aprofundar na palavra. Você pode ter até uma Bíblia aberta lá no Salmo 91, acho que é o Salmo 91 que as pessoas abrem, né? Para dar proteção. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia é um livro para ser lido e vivido. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a sua vida é transformada. Então, eles acabaram sendo presos. E ali na prisão, olha que interessante, verso 12. Vamos ler aqui nessa câmera. Na prisão, o verso 12 diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor. E muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável a ele, para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Mas ele não era um homem terrível? Todas as pessoas podem ser transformadas. Essa história está aqui justamente para mostrar isso, que um homem mau, perverso, completamente distante de Deus, adorando seus próprios deuses, matando seus filhos como sacrifício. Esse camarada aqui, esse
esse camarada, Manassés, orou a Deus e Deus aceitou a sua oração, aceitou o seu arrependimento. Isso é uma garantia para nós. Você pode dizer assim, mas eu não sou tão ruim quanto Manassés, né? Eu tenho outra pegada, não é? Mas você precisa de Deus da mesma forma. Então Deus está sempre à disposição. E se você é nesse caminho aqui, dessa maldade toda aqui, você tem jeito também. Diante de Deus, reconheça a sua necessidade. O reino do céu não é para quem merece. O reino do céu é para quem precisa. E você e eu precisamos do reino do céu sem nenhuma dúvida. Nós precisamos do reino do céu. Bom, ele orou e Deus se tornou favorável a ele. Depois disso, edificou um muro fora da cidade de Jerusalém, pôs chefes, fortificou cidades. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos. Interessante. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Ok, eles não estavam mais sacrificando para outros deuses, mas estavam sacrificando para Deus lá. Deus não pediu isso. Esse tipo de sacrifício, não é? Nos altos eram os lugares onde eles sacrificavam para os deuses falsos, que não existem. Não é? Mas eles continuaram fazendo isso. Tinha virado um costume arraigado no coração do povo de Israel. Eleva os meus olhos para os altos, para os montes, de onde me virá o socorro, diz o salmista. Eu olho para cima e vejo esse monte de gente sacrificando para os deuses falsos. Até a possibilidade de ir para lá sacrificar para o Deus verdadeiro. Não é? Mas Deus tinha um processo para esse tipo de situação. Muito bem, ele orou. Aqui diz que a sua oração, e como o Senhor se tornou favorável para com ele, e todo o seu pecado de transgressão e os lugares onde ficou os altos, colocou os postes ídolos, a imagem de escultura, antes que se humilhassem. Eis que tudo está na história dos videntes. Então, toda essa questão da oração e tudo que ele fez de mal está relatado em algum lugar, está aqui também relatado. Aí vem o rei Amon, que dura 2 anos. Seu filho era mau perante o Senhor. Amon fez sacrifícios a todas as imagens e esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito. Serviu, já meu pai fez essas imagens e sepulturas, não tem nada eu agora me curvar diante delas, de me entregar a elas, mas não se humilhou perante o Senhor. Então este rei Amon, que passou só 2 anos, não tem nada a ver com os amonitas, né? Mas o rei Amon, que durou apenas 2 anos, ele não se curvou diante de Deus. Aqui diz que não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável diante de Deus, mais e mais afastado. Só 2 anos. Conspiraram contra eles os seus servos e ele foi morto. Não é? Porém, o povo da terra foi contra os servos que tinham matado e colocaram no seu lugar Josias, seu filho. Esse já é o assunto do próximo capítulo. E para as nossas considerações finais, não é? Coloque sempre a Deus em primeiro lugar. Não queime incenso para outros deuses. Não queime incenso para os deuses da moda, os deuses do prazer, da busca do dinheiro. Esses deuses não servem. A gente pode inventar vários tipos de deuses e, de fato, muitos de nós temos muitos deuses que a gente nem sabe que tem, nem os denomina. Mas vamos deixá-los todos e colocar a Deus em primeiro lugar no nosso coração. Seja dirigido pelo Deus Jeová. Ele possa nos conduzir e possa nos fazer felizes e possa nos dar a vida eterna. O reino do céu não é para quem merece. O reino do céu é para quem quer. E Manassés, no final da sua vida, faz uma oração de reconsagração. Aceita o Senhor como Deus, mas o estrago que ele fez, as consequências continuaram, mas ele recebeu o perdão divino, com certeza. Vamos orar? Pai bondoso, nós também queremos pedir o perdão, o teu perdão. Nós gostaríamos de ter uma vida nova. Manassés teve uma oportunidade e aproveitou
e aceitou o Senhor como Deus. E nós queremos viver ao teu lado. Nós queremos ter certeza da tua companhia entre nós. Dá-nos fé para enxergarmos isso e te rogamos todas as coisas por Jesus. Amém. Muito obrigado por hoje. Você vai ficar agora com um clipe musical e amanhã a gente volta para o capítulo 34 do segundo livro de Crônicas. Um grande abraço e até lá. Essa vida de agora já me fez achar que de abismo em abismo é comum viver conformado com os espinhos. Estar vivo é sofrer, mas eu sei que fui criado para a vida que há de vir, onde eterno enxugará toda lágrima que eu chorar. Não mais morte, não mais sofrimento, dor. As primeiras coisas já passaram para sempre. Tenho tanto apego a que tenho aqui, mas a vida é tão frágil, venho e voltar ao pó. E o meu Deus me prometeu que na jornada que eu trilhar vou caminhar sem me cansar, minhas forças não acabarão e o eterno enxugará toda lágrima que eu chorar. Não mais morte, não mais sofrimento ou dor. As primeiras coisas já passaram para sempre. Para sempre. Para sempre. E apesar dos meus desertos, tenho forças pra esperar esse dia, essa vida, que a alegria nunca findará e o eterno enxugará toda lágrima que eu chorar. Não mais morte, não mais sofrimento ou dor. As primeiras